Oi, boa tarde, gente. Vamos começar, então, a nossa primeira mesa, que é quem faz nossa dependência tecnológica. Eu gostaria de convidar para compor a mesa Raul Tadeu Bergman, professor, engenheiro mecânico metalúrgico, formado na Escola de Engenharia da URGS em 1967. Trabalhou na Petrobras, na refinaria Alberto Pasqualini, nas áreas de projeto mecânico, coordenação do planejamento e pré-operação de projetos de grande porte, e gerência das áreas de planejamento e administrativas. Trabalhou na Petroflex, polo petroquímico de Triunfo, gerenciando áreas de planejamento e controle e administrativas. Atualmente, engenheiro aposentado da Petrobras. Conselheiro da EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, participação atuante no Comitê Gaúcho de Defesa do Pré-Sal, desde 2008. Gostaria de convidar à mesa também Diógenes Moura Breda, graduado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México, doutorando em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp. Gostaria de convidar também para compor a mesa Daniel Correia da Silva, membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC, o IELA, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, professor do programa University Studies Abroad Consortium, USAC, em parceria institucional com a UFSC, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Daniel. Ok. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu vou começar falando um pouquinho aqui, dentro dos nossos vícios de formação, de um panorama mais geral sobre essa dependência tecnológica, que é a proposta aqui da mesa. A minha ideia é traçar um panorama mais ou menos para que a gente entenda como essa dependência tecnológica que a gente vive hoje no Brasil e na América Latina como um todo se constituiu, de que forma ela sentou raízes aqui na nossa região, e traçar um pouquinho das bases mais elementares dessa condição, para que a gente possa refletir mais nesse espaço sobre essa dependência tecnológica que a gente tem hoje e pautar, possivelmente, algumas possibilidades de superação dessa dependência. E aí vale muito a pena a gente sublinhar a importância desse evento, né? Não por outra razão, são estudantes que estão convocando esse evento para tentar pensar mais a respeito da sua realidade e a respeito da serventia dos estudos de vocês. Afinal de contas, essa questão ela é tão óbvia quanto ousada, que é quem faz a tecnologia ou para quem nós fazemos essa tecnologia que desenvolvemos nas nossas universidades. Então, fica aqui já o meu registro de início pela iniciativa, pelo evento, pelo engajamento que vocês têm dentro do curso e dentro dos cursos em geral, e pela heresia que vocês cometem ao se organizar à margem da institucionalidade geral e à margem de tudo que está montado para vocês seguirem uma carreira dentro das engenharias sem muito questionamento sobre o que vocês fazem ou para que vocês fazem isso. Bom, feita essa observação inicial, o que eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito do início da nossa dependência tecnológica e dizer que ela deita raízes dentro de um aspecto chamado divisão internacional do trabalho. A constituição dessa divisão internacional do trabalho foi mais ou menos moldando, dentro de todo o nosso sistema, grupos de países que ficaram sempre na linha de frente do domínio da tecnologia e países que sempre seguiam a reboque desses países mais avançados, cuja tecnologia sempre vinha de forma reflexiva,
ela sempre entrou aqui nesse mundo subdesenvolvido de uma forma muito lenta e sempre incompleta. E para a gente observar a forma com que essa divisão internacional do trabalho se constituiu, o meu objetivo aqui é passar um pouquinho sobre a nossa formação econômico-social e tentar colocar um pouco dos aspectos que nortearam esse nosso atraso relativo em termos de tecnologia. Eu estou falando aqui da divisão internacional do trabalho, mas é algo que nos tempos mais recentes vocês escutam através de alguns economistas como cadeias globais de valor, por exemplo, que nada mais é do que essa divisão da produção de tecnologia. O grande problema é que tratar essa categoria como cadeia global de valor enseja uma ideia de que cada um tem uma função praticamente estática no mundo que a gente vive hoje. Isso enseja muito pouco de um caráter transformador que é necessário para a gente, que está no andar de baixo dessa divisão tecnológica. Então, é fundamental a gente entender os parâmetros que organizam essa divisão internacional do trabalho. Isso remonta, sem sombra de dúvida, à nossa história colonial, a forma como a gente foi constituído como colônia e depois a forma como a gente se constituiu como país. Sem me alongar muito nesse assunto, vale a pena a gente colocar que, na medida em que os colonizadores chegaram aqui na nossa região, eles buscaram, de alguma forma, dar um sentido para o que acontecia aqui, para essa dominação que acontecia aqui. Um sentido que eu estou falando aqui significa de que forma extrair recursos dessa região após a conquista. E a principal forma encontrada, principalmente aqui no Brasil, foi através do controle das terras e a criação de vários ciclos sucessivos que a gente vê ainda desde a época do colégio, no ensino médio e tal, vários ciclos sucessivos de produção e exportação de mercadorias. Isso crava já na nossa história e na ligação que a gente tem com a dependência tecnológica algo fundamental, que é o seguinte: a gente nunca foi constituído aqui como uma região que pudesse pensar a si própria, que pudesse se alimentar das suas próprias necessidades. Ou seja, como região, a América Latina em geral, e o Brasil em particular, se constituiu sempre atendendo a interesses metropolitanos, a interesses externos, que não respondiam aos nossos próprios interesses. Algo que, se a gente projetar para a atualidade, continua funcionando mais ou menos da mesma forma. Quando vocês se perguntam para quem a gente faz engenharia ou a quem a gente serve dentro da nossa carreira, muitas vezes vocês vão encontrar como principal resposta interesses que não condizem, na imensa maioria das vezes, com os interesses da nação na qual vocês residem. A forma como isso foi sendo condicionado historicamente remonta a essa divisão e a essa produção que a gente sempre organizou aqui na nossa época colonial, que é para atender interesses metropolitanos e, para usar uma expressão de um autor que é fundamental, que vocês conheçam, que é o Darcy Ribeiro, o Brasil é um país que nunca existiu para si mesmo. Ele nunca foi buscar, na sua formação, na sua produção, no atendimento daquilo que era mais urgente na sua constituição como país, o atendimento às suas próprias necessidades. Então, essa é uma segunda observação que vale a pena a gente mencionar aqui para arquitetar um pouco dessa questão histórica que eu quero puxar aqui com vocês. Bom, a forma como essa colonização foi montada, ela sempre foi baseada na produção de excedente para atender esses interesses metropolitanos, mas aí precisaria se entender também o que a gente faz com o excedente que acumula. E na imensa maioria das vezes, a lei de funcionamento do sistema aqui no Brasil foi a seguinte: acumular esses valores e gastar esses valores comprando produtos prontos que fossem feitos em algum outro lugar que dominasse a tecnologia que nós não dominávamos e ainda não dominamos. Então, a forma como isso foi se constituindo é algo que a gente encontra, por exemplo, contrapartida ainda na atualidade, na predileção
declarada por produtos importados, que a gente tem em toda a nossa matriz de consumo na atualidade. Tudo aquilo que é mais avançado em termos de consumo já se apresenta para nós como uma predileção direta aos produtos importados, por uma razão muito simples. Via de regra, eles são melhores e mais baratos. Isso foi se constituindo historicamente ao longo desse tempo, dessa trajetória colonial no Brasil, e deitou raízes desde aquela época, e a gente ainda repercute e reproduz até os dias atuais. Nesse cenário, o caráter do desejo por uma tecnologia estrangeira é aquilo que sempre permeou a nossa formação dentro do que constituiu a parte mais avançada em termos de contato com a tecnologia no Brasil, que são as nossas elites. As nossas elites jamais pleitearam alguma competição com algo que tinha nesse mundo desenvolvido em termos de domínio tecnológico. Sempre foi muito mais confortável produzir alguma coisa que as metrópoles quisessem, acumular um excedente e usar esse excedente para consumos imediatos, mas sem nunca ter a pretensão de questionar essa ordem e essa divisão internacional do trabalho que eu iniciei falando aqui. Nunca se pleiteou isso desde a época colonial. Agora, isso nos ajuda a entender um pouco a forma com que essa Constituição foi traçando cada vez mais as distâncias em termos de domínio da tecnologia que a gente tem aqui na periferia em relação aos países centrais. O que eu quero dizer com isso? Que, ao longo dessa trajetória, onde a gente sempre enviou excedente para os países centrais, na forma da relação metrópole e colônia, ajudou a acentuar ainda mais uma distância que já existia, mas que não era tão marcada como foi se constituindo ao longo dos 300 anos de colonialismo. Aqui eu estou querendo chegar num seguinte ponto. Quanto mais a gente foi produzindo excedente, principalmente esses bens primários, para atender os interesses metropolitanos, a gente colaborou com o desenvolvimento do centro em duas vertentes. A primeira, a gente mandou para eles boa parte dos nossos recursos naturais e eles conseguiram criar um monopólio de tecnologia que era usado a favor deles contra a gente, ou seja, sempre perpetuando uma relação onde o domínio da tecnologia sempre foi monopólico ou oligopólico no máximo, com poucos donos por parte dos países centrais, e a demanda por essa tecnologia sempre se espalhou ao redor do mundo, na busca de novas técnicas e novas melhorias nos processos de produção. E, ao mesmo tempo, a gente colaborou de uma forma fantástica para o desenvolvimento dos países centrais, na medida em que a gente contribuiu para o barateamento dos bens de primeira necessidade desses países centrais. Ou seja, na medida em que a América Latina sempre exportava os bens primários, sobretudo os bens agrícolas e os minerais, a gente ajudou a fazer com que os centros reduzissem o custo da matéria-prima deles e reduzissem o custo de alimentação das suas populações em geral. Isso foi um motor gigantesco para que as revoluções industriais pudessem ter vez e voz nos países centrais. Com isso, a gente precisa se desvencilhar aqui de alguns dos vícios iniciais de quando a gente começa a estudar essa divisão internacional do trabalho em termos de tecnologia, que é a seguinte: pensar o sistema de uma forma dual. Pensar o sistema de uma forma dual significa pensar que existem países mais avançados porque eles tomaram determinadas decisões que são exclusivamente méritos deles, e que nós somos menos desenvolvidos porque tomamos algumas decisões que são exclusivamente deméritos nossos. Quando a gente observa esse processo de 300 anos de colonialismo, a gente consegue perceber que a forma como esse sistema, dentro do capitalismo, foi constituída, ela se moldou dentro de uma unidade que é indissolúvel, é indissociável. Quanto mais os países avançados acumulavam na exploração das colônias,
mais as colônias se subdesenvolviam aqui no processo de colonização. Ou seja, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, como categorias de domínio de mais ou menos matrizes tecnológicas, são duas faces da mesma moeda. Não são indissociáveis e não são indissolúveis. Se a gente não se debruça sobre essa questão dentro dessa perspectiva histórica e principalmente dentro do caráter unitário que ela constitui, a gente já larga sob um prisma equivocado para tentar analisar o problema. Então, essa seria a terceira observação de cunho mais geral para trabalhar um pouco desse aspecto histórico das diferenças e de como se construiu a nossa dependência tecnológica. Mas aí vocês podem perguntar o seguinte: tá, Daniel, eu consigo entender como é que na época da colonização isso se constituiu. Agora, essa análise não é um tanto quanto fatalista? Jogar a culpa, jogar a responsabilidade do nosso atraso para a época colonial não coloca algo que praticamente define o nosso destino para as próximas gerações, para sempre? E a gente vai entender que não. E a gente só consegue entender que não se a gente observa países que conseguiram se sublevar dessa condição de países subjugados. E o principal exemplo que nos vem à mente para tentar entender a forma como isso se constitui são os Estados Unidos, que a gente adora idolatrar, que a gente adora, às vezes, falar mal, mas que, no fundo, a gente desconhece muito. Esse é o ponto fundamental. A gente desconhece a construção histórica dos Estados Unidos e a gente desconhece a construção dos Estados Unidos enquanto nação. E se a gente não vê essa construção, a gente não consegue entender como que o Brasil era mais rico em termos de produção, por exemplo, que os Estados Unidos até o início do século XIX. E depois a gente fica para trás nessa corrida. E aí a gente precisa visitar, inevitavelmente, os processos de emancipação política em um e em outro país. E a forma como a emancipação política forjou a Constituição da Nação nos Estados Unidos e a Constituição da Nação no Brasil. Eu vou fazer essa clivagem que ela vai soar um tanto quanto maniqueísta, um tanto quanto preto no branco, mais ou menos. Mas eu quero exatamente exaltar o maior grau das diferenças, exatamente para a gente tentar pegar as principais pistas das clivagens que marcam o desenvolvimento dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento do Brasil. Tá? Então são notas muito rápidas, mas que vão estar vinculadas principalmente a dois aspectos. Primeiro, a forma como os Estados Unidos se constituem como nação é uma forma absolutamente soberana com relação à sua ex-metrópole. Os Estados Unidos rompem com a Inglaterra e estabelecem um projeto nacional de desenvolvimento, que assenta suas principais bases sobre um protecionismo gigantesco da sua produção científica, tecnológica e, por consequência, industrial. Algo que aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente foi se constituir como nação e para ter, por exemplo, o reconhecimento da nossa independência, a gente renovou tratados de liberalização comercial que a gente tinha feito com a Inglaterra em 1810 e que iam expirar em 1827. Lá em 1824, quando a gente pediu o reconhecimento da nossa independência, 2 anos depois do processo, a Inglaterra acata o reconhecimento da nossa independência, mas impõe como condição, por exemplo, a extensão do prazo desses acordos de livre comércio, até pelo menos metade do século XIX. Isso fez com que, na nossa matriz de produção científica e tecnológica, a gente postergasse a subjugação que já vigorava na época colonial, praticamente trocando de dono. Passando mais diretamente, antes era um domínio mais indireto, a gente passou diretamente ao domínio da Inglaterra. Isso não abriu praticamente nenhum espaço para que se questionasse no Brasil o domínio da tecnologia e o desenvolvimento tecnológico autônomo, porque continuou valendo muito mais a pena
importar bens prontos da Inglaterra do que tentar organizar aqui uma produção nacional, tentar organizar uma vertente nacional de desenvolvimento e de domínio autônomo dos processos tecnológicos. Esse é um aspecto da formação dos dois estados que vale a pena mencionar. O segundo aspecto que eu quero colocar aqui ele vai ao encontro da divisão de propriedades nos Estados Unidos e no Brasil. A divisão de propriedades nos Estados Unidos se iniciou de forma mais intensa a partir de 1850, quando os Estados Unidos aprovaram um regime específico para o controle de terras. Nesse regime aprovado nos Estados Unidos, eles pautaram tudo que se convencionou chamar, tudo aquilo que a gente convencionou chamar de marcha para o oeste nos Estados Unidos. Algo que é relatado, por exemplo, em alguns filmes hollywoodianos que vão tentar romantizar o processo de conquista das terras a oeste dos Estados Unidos, que não foi nada mais, nada menos que um massacre indígena coordenado a partir do Estado e com a anuência do Estado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos armaram a sua população e permitiram que todas as terras conquistadas a oeste pudessem ter a propriedade daqueles que eles terminavam a comunidade originária. Para o bem ou para o mal, na base do sangue, esse processo fez com que nos Estados Unidos houvesse uma divisão muito acentuada da propriedade da terra. No caso brasileiro, a gente também viveu uma lei de terras em 1850, exatamente no mesmo ano. Qual que é a diferença fundamental? A lei de terras no Brasil, ela se constituiu principalmente para concentrar as terras, ao invés de distribuí-las. O que a gente fez aqui foi o seguinte: na nossa lei de terras tinham 2 artigos principais que falavam sobre como as populações no Brasil poderiam ter acesso à terra. A primeira forma de ter acesso à terra no Brasil era através das doações feitas pelo Estado. E a segunda forma de acesso a terras no Brasil era através da compra direta desses territórios. O ponto fundamental dessa discussão é o seguinte: no Brasil, em 1850, a mão de obra era predominantemente escrava, ou seja, não ganhava dinheiro algum para poder poupar alguma coisa, para poder vislumbrar a possibilidade de comprar uma terra. Em segundo lugar, as doações do Estado eram feitas especificamente por aqueles que controlavam o Estado. No caso do Brasil, em 1850, os proprietários de terra, assim como em 2016. Então, a propriedade de terras no Brasil foi forjada a partir dessa lei especificamente para que a propriedade fosse o mais concentrada possível. Quais foram as formas que se encontrou aqui no Brasil para driblar um pouco desse regime? Aqui a gente viveu um processo de atração de imigrantes europeus quando o Brasil começou a flertar com a ideia de que a escravidão não poderia mais se sustentar como principal matriz de trabalho para a nossa produção. Quando isso foi sendo arquitetado, a principal ideia era, a partir da lei de terras, estabelecer um mecanismo que não permitisse, em absoluto, que os negros potencialmente libertos pudessem ter acesso à terra. E, na vinda da mão de obra imigrante, num primeiro momento, quem explorava essa mão de obra imigrante não fazia qualquer distinção da cor da pele de quem estava trabalhando nas terras no Brasil. Tanto é que existe uma carta, que ficou famosa durante o século XIX, da Federação de Imigrantes da Alemanha, vetando a vinda de imigrantes da Alemanha para o Brasil, porque aqui eles eram submetidos a um regime de exploração que era muito semelhante ao regime escravocrata. E não era essa a razão pela qual a Alemanha tinha concordado em expelir,
boa parte da sua população em direção ao Brasil. E não era essa a razão pela qual os imigrantes alemães buscavam o Brasil. A partir de 1870, mais ou menos, o Estado brasileiro assumiu o controle da política de imigração, tentando evitar que os alemães não viessem mais para cá e tentando incentivar outras matrizes étnicas a vir para o Brasil também. Para fazer esse incentivo, a gente criou um sistema em que, por exemplo, o Estado brasileiro bancava a viagem do imigrante. E ele tinha até 1 ano para pagar a viagem de volta para o Estado. Esse imigrante recebia um pedaço de terra para cultivar. Em até 5 anos, além do direito de concessão de uso da terra, ele adquiria a propriedade dessa terra, concedida pelo Estado. Esse ponto aqui, essa história, essa volta toda, para dizer o seguinte: esse tipo de política foi a lei nos Estados Unidos, de divisão, de partilha de terras entre boa parte da população, principalmente nessa marcha para o oeste, e notadamente nos estados mais ao norte, e foi o regime de ocupação de terras do centro-sul do Brasil. Quando a gente identifica isso, e só a partir disso, a gente consegue entender que esse centro-sul do Brasil é mais desenvolvido, não porque a cor da pele é branca, e não porque os alemães gostam de trabalhar mais do que o resto da população, ou os italianos, ou a origem europeia em geral. Todo esse mito, todo esse fetiche que se cria, só se sustenta na base da divisão territorial que foi elencada aqui no Brasil, no centro-sul do país. Não tem qualquer outra base científica de sustentação dessa evolução relativa em termos de desenvolvimento e domínio tecnológico do centro-sul com relação às outras regiões nesse país atravessado pela desigualdade social e pela desigualdade regional. É a única razão que explica isso. Então, é isso que faz com que as regiões que a gente tem mais ao centro-sul sejam mais avançadas em termos de desenvolvimento do que aquelas que foram concentradoras de terra, concentradoras de propriedade. Bom, dentro desse cenário, e encaminhando um pouco mais para a conclusão aqui,